Bom dia! Hoje nós vamos dar início ao nosso tema 3 da apostila, que é técnicas de pintura. E nós vamos começar a falar sobre essas técnicas, falando sobre o autorretrato e o retrato. O autorretrato ele vai ser usado para retratar o próprio artista, ou seja, ele mesmo vai fazer a pintura de si mesmo. Ele vai registrar a sua imagem e a sua existência. O autorretrato ele vai refletir a imagem do artista, a personalidade, a época que ele vive ou que ele vivia, a maneira da arte dele de ver o mundo. Nós vimos na arte barroca que o autorretrato ou o retrato das outras pessoas, eles eram muito pintados e eles costumavam usar luz para dar ênfase nas expressões das pessoas. Mostravam quando as pessoas estavam angustiadas, tristes ou felizes. Então, o autorretrato é uma forma de registro onde o próprio artista se retrata. Ele é um modelo dele mesmo. Ele pode usar diversas técnicas para fazer o autorretrato. Ele pode fazer o autorretrato através de um espelho, ele pode fazer o autorretrato através de uma foto que ele tirou, mas ele vai pintar a ele mesmo. Então, no tempo da pré-história, existiam homens e mulheres que eles faziam retrato deles mesmos, só que eles não desenhavam o rosto, e sim eles usavam a impressão digital deles, que eram as mãos. Então as pinturas rupestres que foram registradas no tempo da pré-história tinham muitas marcas de mão, e eles acreditavam que naquela época as marcas de mão elas eram usadas como uma manifestação deles falarem um pouco sobre a identidade deles daquela época. Então essa é a pintura rupestre mostrando um pouco das mãos, o registro da identidade deles e como eles achavam que seria uma boa maneira de registrar um pouquinho sobre a vida deles. Então eles sopravam pó colorido e marcavam formas em locais protegidos. Naquela época eles costumavam fazer tinta a partir de rochas. Então eles pegavam duas rochas, geralmente de argila, que tem essa cor avermelhada. Também a argila tem ela mais branca, né? Então eles pegavam essa pedra e raspavam uma na outra. E aí ia gerando um pozinho. Quando o pó, eles raspavam a pedra uma na outra e geravam o pó, eles acrescentavam gema de ovo de animais e aí ficava uma tinta pastosa. Eles usavam para fazer as pinturas deles. Então nos salões da arte moderna, eles representaram naquela época da pré-história a pintura de vários animais. Vários animais que eles viram naquela época, que eles usavam, né, essas pinturas para mostrar o ritual da caça deles, mostrar os animais daquela época que eles caçavam. E aí a fonte de alimento deles, eles veneravam, porque eles precisavam do alimento e quando eles encontravam o alimento, eles deixavam registrado algumas técnicas de caça que eles usavam naquela época. Aqui tem um exemplo, né? Algumas pessoas caçando um grupo de animais e essas pinturas podem ser encontradas em grandes museus ou então até em centros arqueológicos que são preservados. Quando chegamos na Idade Média, aqui nessa Idade Média, as pessoas viviam, apesar de viver e trabalhar, as pessoas também encontravam tempo para poder pintar, para poder expressar suas emoções. E a gente vê aí Giotto, que foi considerado o pai da pintura moderna na época da Idade Média. Então, nessa época aqui da Idade Média, eles costumavam fazer pinturas sacras. A gente viu muito isso no barroco italiano, né? Eles costumavam pintar os céus das igrejas, costumavam pintar imagens que remetessem a anjos, imagem que remetesse a santos. E aí também faziam Jesus Cristo, apóstolos, anjos, julgando os homens, entre outras coisas que remetessem a coisa sacra, de igreja. No tempo do Renascimento, o retrato e o autorretrato ele ficou popular. As pessoas pararam de desenhar coisas que elas retratavam na sua cabeça e começaram a retratar a beleza e o aspecto de outras pessoas. Então, na era medieval, eles usavam totalmente para a religião, para pintar coisas voltadas à coisa sacra. E o ser humano tornou-se o centro das preocupações. Então, como naquela época do renascentismo não existia fotografia, a única maneira onde eles podiam retratar e deixar uma lembrança era fazendo a pintura daqueles rostos,
das pessoas de corpo inteiro. Então eles começaram a fazer pinturas de pessoas importantes, reis, monarcas daquela época, pessoas que eram da elite, né? Pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. Então aí entrou o retrato em cena. Então os artistas começaram a pintar seus autorretratos e se sentiram importantes. E aí, como profissionais, eles começaram a usar as próprias imagens deles para elaborar obras de arte. Então eles começaram a pintar as próprias imagens dele e viram que as pessoas da alta sociedade gostaram e que tiveram interesse, então começaram a elaborar mais e mais obras de arte. Então o primeiro artista do renascentismo que realizou um autorretrato foi o alemão Albrecht Dürer. Ele desenhou seu próprio autorretrato em 1484, quando ele tinha 13 anos. Então ele foi o primeiro a retratar a si mesmo. E a gente nota que ele não está olhando, direcionado o olhar dele para frente, né? Está para o lado. Então a gente tem a impressão que talvez ele estivesse olhando o seu reflexo. E assim ele o retratou. E aí também outro exemplo de autorretrato, que foi feito em 1491. Aqui já foi feito em 1493, já começaram a usar técnicas de pintura, luz, como eu falei, que era muito importante naquela época, né? Nós podemos notar que com esses autorretratos, não são pessoas que têm vestimentas de pobreza, são sempre pessoas que vão mostrar o status social alto. Em 1500, ele pintou o seu mais impressionante autorretrato. Com um casaco de pele, ele idealizou as feições da pessoa, barba, cabelo, foi semelhante a Jesus Cristo. Ele acreditava que um artista, quando chegava a ser um verdadeiro mestre, tinha tanta importância quanto a de Deus. Então, em 1500, ele pintou o primeiro autorretrato bem realista daquela época. Ele usou o movimento, quando a gente podia notar esse casaco de pele, como se fosse uma pele mesmo normal. Ele desenhou um homem com as feições de Jesus Cristo. E ele acreditava que a arte elevava o homem como se tivesse a importância de Deus. Então, aí é um exemplo onde tem várias pessoas, né? Pessoas da alta sociedade, aí uma rainha, deu à luz a um filho, tem um padre ao lado, um rei também. Então eles retratavam a festa, retratavam a vida, retratavam os aspectos sociais e culturais daquela época. Hans Holbein foi um jovem que nasceu em Augsburg, que ficou famoso também por pintar pessoas influentes daquela época. Seus retratos têm uma série de objetos que mostravam a personalidade e o poder econômico das pessoas retratadas. Um dos seus retratos mais famosos é o de Erasmo Rotterdam, padre holandês. Então aqui, gente, nessa época, já foi bem depois do pintor alemão ter surgido, começaram a retratar as pessoas da alta sociedade e começaram a usar cada vez mais objetos que identificassem essas pessoas. Começou o autorretrato e o retrato ficar bem realista mesmo. E eles gostavam muito de usar naquela época tons pastéis, cores escuras. A gente pode observar que quase não vai ter cores fortes. Era um retrato de como eles se vestiam naquela época, né? Que eles usavam sempre cores fortes, até porque a gente sabe que essas pessoas do tempo do renascentismo da Europa, eles não tinham hábitos de higiene como hoje em dia. Eles usavam as suas roupas durante vários e vários dias, então eles optavam por cores escuras. Então aí também é outro demonstrativo de pessoas da alta sociedade que eles pintavam. Aqui nós já chegamos em outro patamar do autorretrato. Nessa época, esse autor de autorretratos, ele gostava de retratar a feição das pessoas usando coisas naturais, frutas, troncos de árvores, e ele também gostava de fazer pinturas que tivessem duplo sentido, que você olhasse de um sentido, fosse uma coisa, e se você virasse o quadro de cabeça para baixo, já ia refletir outra imagem. Também é outro exemplo de uma pintura que ele fez somente usando flores,
frutos. Aqui nós notamos que nessa pintura existe a feição de uma pessoa, mas existe vários animais. Então, se eu observar, eu posso observar que a pintura foi feita somente com animais se unindo e assim formou o rosto de uma pessoa. No tempo do Barroco, Van Rijn, que foi o maior gênio da arte holandesa, foi quem pintou o maior número de autorretratos da história. Ele pintou cerca de 100 autorretratos, desde quando ele era jovem, de 23 anos, até quando ele se tornou um senhor de cabelos brancos. Então ele começou a pintar toda a trajetória da sua vida e fez uma série de aproximadamente 100 autorretratos dele mesmo. Então ele registrou diferentes fases da vida dele, diferentes emoções, expressões, sensibilidades, porque o autorretrato a gente sabe que ele expressa não só a aparência, mas também o que ele está sentindo. Então ele se retratou de boca aberta, olhos esbugalados, barba nascendo, barba grande, barba pequena, de todos os modos que ele pudesse expressar todas as fases da vida dele. Aí no tempo do Barroco, o autorretrato ele ganhou mais luz, a gente já observou isso, né? No tempo do Barroco as pinturas eram muito importante ter luz, então eles começaram a usar luz para poder dar o reflexo onde eles queriam que as pessoas mais notassem. Aí são exemplos de autorretrato de Van Gogh. Cada autorretrato é diferente. Nós vemos que tem autorretrato que tem uma pegada assim mais fauvista, né? Que usa pinceladas e cores mais fortes. Tem outros autorretratos que já vão ser mais tradicionais mesmo. E por último, quando chegamos no século XX, que já foi o início da arte moderna, onde chegaram novos movimentos como o modernismo, como o futurismo, expressionismo, cubismo, fauvismo. Então eles começaram a inventar diversas maneiras de pintar, desenhar, esculpir e foram chamados de moderno. Esse foi o modernismo. Então os artistas eles começaram a compreender que o retrato ele não precisava ser exatamente como eu sou. Podia ser uma brincadeira que retratasse quem eu sou de uma maneira divertida. Então aí um exemplo, né, de cores fortes, muito parecido ao fauvismo e ao expressionismo. Aqui a gente já tem retrato cubista, né? Picasso foi um dos grandes pintores desse movimento cubista. No cubismo eles usavam formas geométricas, triangulares, quadradas. Nada que fosse muito simétrico, era mesmo assimétrico. A gente pode observar o nariz bem grande, os olhos grandes também. Então, nada que retratasse, talvez a pessoa que ele usou esse autorretrato nem fosse assim. Aí já é o surrealismo, né? Salvador Dalí foi um dos principais. O realismo, uma característica dele é que ele usa uma coisa real, mas ele faz com que essa coisa seja pintada não da forma que ela é. O pincel ele é compacto, né? Ele é duro, mas se ele for pintar, ele vai pintar ele derretido. O mesmo pincel, só que derretido. Então eles usavam muito essas técnicas aí. Aí também uma pintura mais moderna. Também pintavam pinturas bem reais, parecidas com seres humanos daquela época mesmo. Aí um exemplo da Frida Kahlo, que era uma pintora muito famosa. E de como eles podiam usar cubismo de uma maneira bem realista também. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre retrato e autorretrato. Retrato é quando nós fazemos a pintura, o artista faz a pintura de outra pessoa, ele pode usar qualquer movimento que ele queira, movimento da arte, o estilo que ele goste de pintar para retratar aquelas pessoas. A gente sabe que hoje em dia também existe a caricatura, que é um movimento mais atual, e ele pode usar diversas maneiras para retratar uma pessoa. E o autorretrato é quando o pintor pinta a imagem dele mesmo, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.